Olá, você é muito bem-vindo no nosso encontro Bíblia Hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família. O nosso assunto hoje é 3 verdades que precisamos conhecer sobre Deus. 3 verdades que nós precisamos conhecer sobre Deus. A verdade, ela precisa ser completa, a verdade precisa ser absoluta. Se você tem 50% de verdade, está lhe faltando 50%, porque a outra metade é inverdade. A nossa vida é assim, nós precisamos estabelecer o princípio da nossa caminhada debaixo de uma verdade. E no nosso caso, na nossa vida espiritual, a vida religiosa, precisa ser absolutamente verdadeira. Se não for assim, não há razão nenhuma para essa caminhada segura e feliz. Por exemplo, nós temos na ciência a verdade absoluta na matemática, na física, na química, e é fundamental que haja plena verdade em todas as coisas, não pode haver dúvida. Algumas ciências são chamadas de ciências exatas. Não pode haver dúvida, não pode haver inverdade, precisa ser totalmente verdadeira. E por que na vida espiritual, então, nós vamos nos contentar com 50% da verdade? Ou 99% da verdade? Não pode acontecer, porque se há 99% da verdade, há 1% de inverdade. Então não é verdade absoluta. Na vida espiritual, nós precisamos compreender que a verdade, ela precisa ser completamente real, completamente eficaz, completamente comprovada no nosso viver. Eu me lembro de uma passagem lá no Velho Testamento, quando o Senhor Deus chamou a Moisés para que ele fosse até ao Egito com uma missão, a missão de ser o libertador do povo de Deus. Ele fosse levar o recado de Deus para aquele povo que estava lá há centenas de anos, gerações após gerações, na escravidão no Egito. E quando Deus então chama Moisés para que ele vá até o Egito, para trazer a sua primeira palavra em nome do Senhor, é interessante que o Senhor fala para ele a respeito de tudo aquilo que ele haveria de dizer ao povo. O povo não conhecia o Senhor ainda pela experiência. Os pais conheciam, os ancestrais conheciam, mas aquele povo que lá estava não conhecia o Senhor, só de ouvir falar, mas não pela experiência própria. Quando então Moisés vai até o Egito, ele pergunta ao Senhor primeiramente qual seria o nome a anunciar sobre Deus. Qual é o seu nome e o que eu haverei de dizer ao povo? E o Senhor disse tão somente para ele: eu sou o que sou. Assim dirás: o Senhor, eu sou, me falou para falar isto, isto e isto. Assim ele fez. Essa palavra eu sou quer dizer uma verdade absoluta. Deus Jeová, o Senhor Criador de todas as coisas. O eu sou ontem, eu sou hoje, eu sou no futuro, eternamente eu sou. Esse é o sentido da expressão. Por isso, esta palavra que foi dita ao povo deu a segurança de que ele estava falando em nome do grande eu sou, verdade absoluta a respeito de um Deus absoluto sobre todas as coisas. Posto isto, então, nós podemos compreender que nós conhecemos ao Senhor primeiramente pela fé.
que Deus existe, reconhecemos que Ele é o Criador de todas as coisas, que Deus é o sustentador de todas as coisas também. E depois nós vamos conhecer ao Senhor pela outra etapa da caminhada da vida, que vem através da experiência. Primeiramente, nos aproximamos pela fé, reconhecemos que Deus existe, que Deus é o Criador, e depois nós vamos conhecê-lo e vamos prosseguir em conhecê-lo, conforme diz o profeta. Por isso nós queremos hoje falar a respeito de 3 verdades que nós precisamos conhecer sobre Deus. E o texto que eu quero ler com você está lá no livro do profeta Naum, no capítulo 1, no verso 7. Livro do profeta Naum, no capítulo 1, no verso 7. Olha que palavras lindas para conhecer ao Senhor através da experiência da vida. Diz assim o texto: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Se você puder repetir onde você está este versículo, tente fazê-lo agora. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Agora, nós que cremos no Senhor, nós podemos agora procurar conhecê-lo mais e mais através da experiência. Primeira coisa que nós vamos examinar é: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é perfeitamente bom. O Senhor é constantemente bom. Não está dizendo a palavra que o Senhor está bom. Ou seja, hoje Ele está bom, amanhã não. Não, Deus é perfeitamente bom. E também Deus não é bom demais. Deus é bom na medida certa. Deus é bom na medida exata. A perfeição da divindade divina, ela não precisa de um advérbio para mostrar que é bom. Não precisa um advérbio para qualificar esse amor do Senhor. Ele é bom. Porque nós costumamos dizer, talvez para mostrar que uma pessoa é verdadeiramente boa, nós usamos o advérbio demais. E por isso a gente diz às vezes: fulano é bom demais. Você é bom demais para mim. O fulano o amigo meu, o fulano que é pai do Zezinho, é muito bom. É bom demais. Não, para Deus não precisa de advérbio nenhum. Ele é sempre bom na perfeição da palavra, de um Deus que não precisa de uma qualificação humana para demonstrar que Ele é bom. Você quer ver um exemplo? Quando um pai é bom demais, talvez não esteja sendo bom na verdade, porque às vezes esses demais tornam o pai então responsável por algumas coisas, porque ele foi bom demais. Eu conheço uma história de um pai que teve uma filha de 7 anos, e esse papai ensinou a sua filha a pilotar avião. Uma menina com 7 anos é bastante esperta, bastante inteligente, e o pai ensinou, levando-a para voar, para pilotar, e esta menina aprendeu a pilotar muito bem até. E depois começou a insistir com seu pai para pilotar sozinha o avião. E lá, distante, não é? Com a aeroporto particular, não havia ali uma fiscalização muito intensa, também não havia essas torres como o aeroporto. Ele podia viajar num canto separado e deixou, infelizmente, a sua filhinha voar sozinha. Estava sendo um pai bom demais, na verdade. E disse que aquela menina teve um problema
e estava sem o seu pai, e em pleno voo teve uma grande dificuldade, ela não conseguiu a solução, não conseguiu equacionar o problema que surgiu, e o avião caiu, e aquele papai perdeu a sua filhinha querida. Olha que remorso, olha que tristeza, olha a consciência desse papai para a vida toda, porque ele foi bom demais. Com certeza as amiguinhas, os amiguinhos daquela menina diziam, olha como o pai daquela menina é bom. Uns diziam, ele é bom demais, eu gostaria de ter um pai assim. Mas ele não foi muito responsável, porque ele foi um pai bom demais. Eu conheço outra história de um pai que tinha um filho adolescente, quase na maioridade, estava ali por 16 anos e quase se aproximando da época de ter a carteira de habilitação para dirigir. O seu pai, então, entregou a chave do carro, ele já sabia dirigir e dirigia muito bem. A gente sabe que os jovens de hoje, eles são precoces demais para aprender coisas que talvez os idosos não conseguem, como computação, por exemplo, informática, etc. E dessa forma, o pai estava seguro que seu filho, sabendo dirigir bem, tinha ou tivesse maturidade suficiente para dirigir sozinho e sair com os amigos. O seu pai dava ali também a chave do barzinho da casa, e então, depois de dar a chave, ele não sabia que seu filho iria passar primeiramente lá no barzinho da casa para beber bebida alcoólica. Mas foi triste a notícia que aquele pai recebeu depois de algumas horas que aquele menino saiu. Na madrugada, então chegou a notícia que houve um acidente grave, ele perdera o seu filho nesse acidente. Quando ele chegou em casa, depois de buscar lá o menino e tantas coisas que aconteceram, ele encontrou na sua casa, então lá em cima do barzinho, um bilhete escrito pelo seu filho, dizendo: pai, você é bom demais, muito obrigado pela chave do carro, também muito obrigado pela chave do barzinho, eu peguei uma garrafa de uísque e estou levando para me divertir com meus amigos. Aquele pai foi bom demais, mas perdeu seu filho pela sua bondade. Não teve responsabilidade como pai, não foi um pai muito bom para o seu filho, mas a sua bondade em demasia o fez ter remorso, dor na consciência para toda a vida. O nosso Deus é um Deus na medida certa, e por isso é um Deus zeloso. Por isso o nosso Deus é um Deus que tem cuidado de nós. Deus é um Deus que nos adverte através das Sagradas Escrituras. Então, ser bom é ser bom na medida certa. O bom tem o sim, mas o bom também tem o não. E muitos pais não sabem dizer não a seus filhos e por isso no futuro haverão de colher muitas coisas que eles não gostariam jamais de ter plantado, mas plantaram sim através da irresponsabilidade. Por isso, o nosso Deus é bom. Diz assim o profeta Naum: o Senhor é bom, e a bondade do Senhor inclui amor, inclui zelo, inclui cuidado, inclui advertência, inclui responsabilidade, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor e o Senhor tem cuidado de nós. A segunda coisa que o profeta Naum diz acerca do Senhor, diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Eu quero perguntar para você, você sabe o que é angústia? Você já experimentou a angústia na sua vida?
Com certeza sim, todos nós, não importa a nossa idade, mas nós passamos angústias pertinentes à faixa etária que nós temos na nossa caminhada da vida. O próprio bebê, quando nasce, já tem o seu primeiro momento de angústia quando vai respirar pela primeira vez. E quando o oxigênio entra e explode nos seus pulmões, então a criança chora, já é o seu primeiro momento de angústia. A criança, lá na escola, tem seus momentos de angústia também, quando tira uma nota baixa, não gostaria de ter a nota baixa, também não gostaria de trazer tristeza para a sua casa, para papai, para a mamãe. Já é a experiência de angústia que passa naquele momento, não tirou, não alcançou a nota que gostaria de tirar. Depois, pode ser também uma reprovação em alguma matéria, vem angústia, e assim a vida vai nos fazendo experientes no conhecimento do que é uma angústia. É coisa triste, é uma notícia que chega a respeito da nossa saúde, nos preocupa, a enfermidade, algum amigo, algum parente que está no hospital, e assim nós vamos passando. Notícia de desemprego, quantos agora estão sofrendo a notícia do desemprego? Muitos não sabem se estão empregados ou não. Há uma angústia no coração e na alma. E a Bíblia diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. E no dia da angústia e também nos dias de angústias na nossa vida, o Senhor é uma fortaleza. É difícil resistir à angústia, não é verdade? É muito difícil se a gente não tiver uma fortaleza para nos abrigarmos no momento da angústia. Aquele que tem um Deus todo-poderoso tem uma fortaleza. Tem uma fortaleza na sua vida e não passa a angústia. Ela vem, mas não fica, porque ele corre para o refúgio que é Deus. Uma fortaleza. Não sei se você já viu uma fortaleza, na verdade. Nós temos muitas fortalezas pelo litoral do nosso país, em outros países também. Fortaleza, aquela construção feita com muito material pesado, que resiste até mesmo balas de canhões. Também existem fortalezas dentro de castelos. E dentro dos castelos, aquela fortaleza é uma torre construída também com muitas pedras pesadas, ninguém consegue tirar, não há como. Estão ali há séculos. E nessa fortaleza, eles colocam então este assoalho da fortaleza de maneira bem elevada, a muitos metros, talvez 10, 15 metros de altura. E lá, por exemplo, se alguém invadir o castelo e entrar no castelo, a família real, então ela corre para dentro dessa fortaleza e depois levantam a escada, tiram a escada e não há ninguém que possa ter acesso lá. Lá eles levam víveres, levam alimento, água, mantimentos para ficar lá por muitos dias. Até, quem sabe, se necessário for, aguardando algum socorro de fora. Mas ninguém consegue lá chegar. É intransponível, não há como chegar. É uma fortaleza. Assim também na nossa vida, quando vem a angústia, quando vem a dor, quando vem o pranto, quando vem a preocupação, quando as incertezas atingem o âmago do nosso coração, então nós temos para onde correr, nós temos um refúgio verdadeiro, nós temos uma fortaleza que está para nos abrigar a todo aquele que para lá correr,
vai encontrar abrigo, vai encontrar refúgio, vai encontrar segurança. Por isso o profeta Naum já dizia: o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Também no Salmo 46, assim nos diz o salmista. Olha só a semelhança deste verso com o que nós lemos de Naum. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Você deve estar recordando quantas vezes você estava angustiado, você estava preocupado, você não tinha certeza se no outro dia você estaria vivo ou se teria solução, mas você correu para a fortaleza que é o Senhor e você encontrou solução, você encontrou alívio para a sua vida, você encontrou segurança. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, esse é Deus que tem se preocupado com a nossa vida, e no momento da angústia, lá está o Senhor nos vendo, e lá vem o Senhor em nosso socorro. E por último, o Senhor conhece os que nele confiam. O Senhor conhece os que nele confiam. Você sabe exatamente qual a população do mundo atualmente? Hoje nós temos 7.792 bilhões de habitantes no mundo. Quase 8 bilhões. Isso quer dizer que Deus conhece cada um desse número que nós não conseguimos quase imaginar. Nós ficamos pensando, isso aí é como a areia do mar, como as estrelas do céu. Quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de habitantes. E alguém deve pensar, mas será que Deus conhece cada um individualmente? Eu quero dizer para você que sim. Olha, se nós temos hoje os computadores das redes sociais, que já tem bilhões de pessoas registradas, por que nós não vamos crer que o nosso Deus pode conhecer também todos os habitantes da terra? Ele conhece cada um de nós, ele conhece você pelo nome, ele me conhece pelo meu nome, e diz ainda mais que nem um fio da minha cabeça cai, um fio de cabelo, sem que Deus tenha conhecimento. Ele sabe de todas as coisas, ele nos conhece individualmente. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Deus me conhece, Deus conhece você. Aleluia, por isso, glória ao Senhor nosso Deus. Ora, se um computador pode saber, ele pode conhecer, porque não Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Diz a palavra do Senhor, para tentarmos buscar a ideia de que o Senhor nos conhece perfeitamente, individualmente. Lá em Sodoma e Gomorra, quando aquelas duas cidades estavam pecando contra Deus, e quando o cheiro daquela cidade, o cheiro moral, era podridão às narinas do Senhor Todo-Poderoso, e era insuportável mais aquela cidade, pela imoralidade, pela perversão, pelos crimes, pela maldade, pela imoralidade. Então, quando o Senhor ia destruir aquela cidade, porque aquela cidade não queria ouvir a palavra do Senhor, não tinha um coração sensível para perceber os seus maus caminhos, mas lá vivia um servo do Senhor chamado Ló, e o Senhor conhecia Ló, e conhecia a sua família. E Abraão, seu tio, orava por ele, pedindo que Deus olhasse
para aquela família no momento, então, da destruição. E diz que o Senhor ouviu a oração de Abraão e também naquele momento Deus resgatou Ló da cidade e salvou aquela família. Deus conhece a cada família, Deus conhece a sua família. Deus conhece você pelo nome, creia nisso. O Senhor conhece todos aqueles que temem o seu santo nome. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só a beleza desse versículo tão conhecido, até as criancinhas sabem de cor. Deus amou o mundo todo, amou esses 7 bilhões de habitantes, que daqui a alguns anos nós teremos então 8 bilhões e assim por diante. É provável que vamos chegar a 2050 com 12, 13 bilhões de pessoas. Esta é a projeção, a estatística. Mas Deus conhece todos, e entre todos esses está você. Deus conhece você pelo nome, conhece seu caminhar, seu levantar. Deus é poderoso. Deus conhece a cada um de nós. E assim como Ele conhece o mundo todo, Ele conhece todo aquele que crê. O versículo não está falando todos os que creem, está dizendo todo o que crê. Por que a palavra do Senhor fala dessa maneira? Para mostrar que Ele conhece o mundo todo, mas conhece individualmente a mim e conhece individualmente a você também. Esse é o Senhor que nos conhece. O Salmo 8,4 diz assim: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, diz a palavra do Senhor. Que é o homem para que o Senhor se lembre dele. O Senhor se lembra sim. O Senhor conhece a mim, conhece a você. O Senhor tem um plano para cada um de nós, mesmo que muitas vezes nós possamos pensar que o mundo nos rejeita, o mundo não nos conhece, o mundo não nos dá aquilo que nós achamos que nós merecemos, mas o Senhor nos conhece e o Senhor tem um plano para cada um de nós. Somos sim importantes aos olhos de Deus. Você é importante para Deus. Por isso, concluindo esta palavra, nesta oportunidade, Bíblia hoje, nós queremos dizer, repetindo então, os pontos que nós colocamos diante de você para essa reflexão, com o versículo que está em Naum, no capítulo 1, do verso 7. O Senhor é bom. Diga comigo, o Senhor é bom. Diga também, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Sinta-se feliz, porque o nosso Deus é bom, é refúgio e fortaleza, nos conhece completamente, nos ama com amor sem igual, porque o Senhor olha para cada um de nós com a perspectiva de filhos amados e queridos, para servi-lo e vivemos debaixo da sua santa presença. Eu quero orar por você. Deus abençoe esse irmão, essa irmã, este amigo, esta amiga que está orando agora, que está falando com o Senhor. Abençoa a sua vida, faça-o ver que ele é importante para o Senhor, que o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você.